Olá, eu sou Luciano Oliveira, sou engenheiro mecânico, sou aluno do mestrado em Tecnologia e Ciência dos Materiais do IFRS. Meu trabalho é na área de concentração de corrosão em aços de baixo carbono com proteção por eletrodeposição de zinco. O trabalho é o desenvolvimento de um modelo utilizando aprendizado de máquina para predição de resistência à corrosão de aço baixo carbono em função de variações de processo da eletrodeposição de zinco. A justificativa para o tema é que a resistência à corrosão de aços de baixa liga influencia seriamente no desempenho e particularmente como uma classe de materiais amplamente utilizado em ambientes marinhos. Além disso, a composição e integridade física de um material sólido ela pode ser alterada em um ambiente corrosivo. Metais e cerâmicas, principalmente, reagem com o ambiente gasoso, geralmente em temperaturas elevadas. Falando sobre os materiais e métodos, a ideia é descrever o planejamento detalhado sobre o que será realizado nesse trabalho. Primeira questão sobre a definição da amostra, então será aço 1020, com geometria definida por norma. As normas relacionadas começam com a BNT, NBR 6209 de 2007, que trata da corrosão atmosférica de materiais metálicos em ensaios não acelerados. A segunda norma é a BNT-NBR 6210, que trata da corrosão atmosférica em materiais metálicos, sobre o preparo, limpeza e determinação da taxa de corrosão de corpos de prova e ensaios de corrosão. E a terceira norma é a NBR 8094, que trata de materiais metálicos revestidos e não revestidos a parte de corrosão por exposição em névoa salina, método de ensaio. Sobre caracterização das amostras, no planejamento preliminar, a ideia é aplicar metodologias para estudo comparativo dessas amostras que se divida em 4 partes. A primeira parte, o ensaio de exposição à névoa salina das amostras, depois seguido por caracterização superficial por imagem, terceiro, caracterização quanto à resistência à corrosão e quarto, análise estatística. Falando sobre o ensaio de exposição à câmara de névoa salina, é regido pela NBR 8094, e a câmara de névoa salina ela tem por objetivo simular as condições mais severas possíveis e, com isso, fazer a aceleração do processo corrosivo no material que está sendo testado. Em relação à análise de corrosão superficial através de imagens digitais, é uma análise qualitativa para analisar possíveis diferenças de morfologia das superfícies degradadas em névoa salina entre as amostras. Em relação à resistência à corrosão, para analisar a resistência à corrosão das amostras, pretende-se utilizar um método investigativo com auxílio de potenciostato. Em relação à análise estatística, pretende-se utilizar método de análise dos dados de entrada e das respostas à técnica estatística de projeto e análise de experimentos, DOE. E também a partir de uma análise sistematizada acerca de um problema, vai se buscar avaliar a magnitude das várias fontes de variação que influencia o processo através desse método. Os procedimentos para os experimentos. Então, o procedimento ele inicia em fazer a galvanização da amostra 1, seguir o processo conforme especificado em norma, apontar as variáveis críticas como temperatura, pH e tempos. Depois, na sequência das amostras, realizar o processo da mesma forma, alterando um parâmetro do processo por vez. Então, o processo em escala reduzida, basicamente, ele é composto por várias etapas, mas nesse trabalho o recorte vai ser focado especificamente no processo de eletrodeposição de zinco.
Em relação ao desenvolvimento do modelo, pretende-se desenvolver um modelo de aprendizado de máquina, né, uma técnica de inteligência artificial, supervisionado com as variáveis de entrada do processo e as características das amostras prontas que foram caracterizadas para o modelo de treinamento. Então, nós temos entradas dos dados, o algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, né, que vai aprender através de um split. Então, ele vai pegar uma parte dos dados para aprender e vai criar um modelo onde novos dados de processo serão colocados no modelo e vai nos apontar saídas previstas para a caracterização daquele material em relação à resistência à corrosão. Em relação à linguagem de programação, pretende-se utilizar Python, fortemente aplicada em trabalhos científicos, em relação ao R, por exemplo, que é uma linguagem voltada para a área estatística. O ambiente de programação a ser utilizado, pretende-se utilizar o Colab, né, do Google, por ser um ambiente web, fácil de ser trabalhado e consegue trabalhar com os algoritmos, além de ter o processamento via Google. E as referências para o modelo foi buscado através de pesquisa de artigos em bases científicas e se encontrou o trabalho de Yupeng, né, que é a melhoria do modelo de previsão de taxa de corrosão baseado em aprendizado de máquina por meio da otimização de recursos de entrada. O que ele viu nesse modelo é que tem a previsão de taxa de corrosão baseada na aprendizagem de máquina, mostrou uma boa precisão de previsão dessa taxa de corrosão e mostrou viabilidade do aprendizado de máquina na resistência à corrosão. Verificação da eficácia do modelo laboratório, então com isso se pretende, a partir do modelo criado, fazer um novo processo de amostragem, de amostras em eletrodeposição, e colocar os resultados do processo nesse modelo e verificar quais as saídas que o modelo dará e fazer a caracterização, né, dessas amostras através dos métodos definidos pelo trabalho. As referências bibliográficas, obrigado.